Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, estou vendo algumas carinhas novas aqui. Eu sou o Caleb, estou aqui no Convergência Campinas já tem uns 2 anos e alguns meses. Também já frequentava o Convergência Montemor há um tempo. E hoje exerço o papel de líder caseiro, em igrejas caseiras aqui. Também ajudo no Ministério de Ensino. O Felipe ele me chamou para dar uma aula a respeito desse assunto sobre dons espirituais. Eu acredito que ele tenha frisado a importância dos dons espirituais, mas eu gostaria de bater nessa tecla mais uma vez por experiência própria. Para quem não sabe, eu vim de um contexto, eu vim de uma igreja que era cessacionista. O que é cessacionista? Eles não acreditam que os dons espirituais estão em operação hoje, mas os dons espirituais eles estiveram em operação somente no início da história da igreja. E depois de um tempo ali em Atos, simplesmente o Espírito Santo não quis mais mover dessa forma. Nós não cremos assim, nós somos continuistas. E, assim, de verdade, ser cessacionista, acreditar que os dons espirituais se extinguiram, é algo assim, biblicamente, é algo que hoje, na minha opinião, é absurdo. Porque nós não temos nenhuma evidência bíblica com relação ao encerramento dos dons espirituais. Ok? Eu descobri, então, eu estava nesse contexto, eu descobri esse contexto do mover espiritual, primeiro, por experiências. Eu comecei a vivenciar e Deus veio ao meu encontro de uma maneira, assim, vamos dizer, mais carismática, mais forte, e eu comecei a vivenciar os dons espirituais na experiência, mas sem teologia. Até que um dia, eu mesmo questionando Deus, falando, Deus, eu não fui ensinado dessa maneira, eu estou vendo pessoas próximas a mim fazer isso, estou vendo pregadores que eu vejo fazendo isso, mas eu não fui ensinado bem assim. Então, me mostra na sua palavra, vai que eu estou errado. Né? E a partir daí eu comecei a encontrar Deus. No mesmo dia, Deus me respondeu, através do irmão que se moveu em palavra de conhecimento e de sabedoria. Olha que interessante, eu estava na faculdade, eu estava orando a respeito disso. Estava na cantina da faculdade, de repente chegou um amigo meu, que é cristão, e ele, sem saber o que estava na minha mente, ele virou para mim e falou assim, cara, você já ouviu falar do Luciano Subirá? Aí eu, não, quem que é esse aí? Aí ele falou, faz o seguinte, chega na sua casa e pesquisa no YouTube, ele tem muito conteúdo bom. Ele só falou isso, e meu amigo nem sabia que ele estava se movendo nos dons naquele momento. E ele entregou e saiu fora. Aí eu cheguei em casa, na hora que eu abri, vi vários vídeos a respeito dos dons espirituais, e foi aí que começou a minha jornada teológica com relação aos dons espirituais, e eu me apaixonei sobre esse assunto, e eu tive muito desejo de aprender a respeito, mas não só aprender, mas praticar. E aqui eu trago mais uma vez a evidência. Eu acho que o Felipe também já falou isso. Ele falou, inclusive, hoje, né, na aula dele, sobre colocarmos isso em prática, principalmente nas reuniões caseiras, onde é o ambiente mais propício para isso. É um ambiente de treinamento, você vai crescer nos dons espirituais. Nessa época toda que eu comecei a estudar a respeito dos dons espirituais, eu ainda estava numa igreja que não acreditava nisso. Então, apesar de saber toda a parte teórica, eu nunca conseguia me mover nos dons. Nunca conseguia. Por falta de confiança e por falta de uma ajuda prática ali do meu lado. Ou por falta de ver alguém de perto se movendo assim, sabe? Eu comecei a me mover nos dons espirituais, assim, de fato, constantemente, após o contato com o Convergência, as igrejas caseiras, onde eu via irmãos do meu convívio se moverem nos dons espirituais. E aí eu comecei a fazer perguntas e o ambiente ali proporcionava eu ter esse coração tranquilo para poder me mover nos dons, ok? Então, fica essa palavra primeiro de incentivo, assim, que Deus incendeie o coração de vocês, para que vocês busquem, assim como diz a palavra de Deus, buscai os dons espirituais. Eu vou falar a respeito de discernimento de espírito. O que é
o dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito é a capacidade dada pelo Espírito Santo de discernir a fonte de determinada ação. É a capacidade de decifrar que tipo de influência está por detrás de cada ambiente e comportamento. Então, eu vou repetir. É a capacidade dada pelo Espírito Santo de discernir a fonte de determinadas ações. Então, você está no ambiente e você vê alguém agindo de alguma maneira. Pode ser até uma maneira boa, pode ser até para o bem, mas o discernimento espírita te dá a capacidade de ver qual que é a intenção por trás, o que está rolando por trás, o porquê que aquela pessoa ela se moveu dessa maneira, o que estava por trás do espírito, que espírito estava por trás dela. Então, é a capacidade de decifrar esse tipo de influência, mas não só por detrás de pessoa, mas também por trás de ambiente. O que está rolando no ambiente? Quando eu chego aqui na reunião de domingo, está na hora tocando louvor, o que está no ambiente? Tem algo rolando no ambiente? Ou então a gente faz briefing, né? E a gente tem sentimentos durante a semana do que Deus quer depositar no coração da igreja. O que espírito que Deus quer, com que tipo de espírito Deus quer visitar a igreja naquele dia? De amor, de doçura, não sei, de várias formas que a gente pode imaginar. Ou até que espírito está por trás de uma situação, ou então, vamos um pouco mais longe aqui, que espírito que age com maior influência sobre uma cidade, sobre uma localidade, sobre uma região. Nós vemos na palavra de Deus em vários momentos que existem autoridades espirituais que agem sobre cidades, sobre localidades. E o discernimento de espírito, ele pode fazer com que a gente saiba o que está por trás de alguma localidade ou cidade também. Vamos começar alguns exemplos bíblicos, aí eu vou começar a destrinchar tudo isso que eu falei aqui. Lá em Atos, capítulo 16, talvez esse seja um dos exemplos mais fáceis para compreender na palavra de Deus, a respeito do discernimento de espírito. Eu gosto que, como uma aula, eu gosto que vocês participem. Aí uma maneira de vocês participarem vocês podem ler o texto bíblico que eu citar aqui, ok? Então, não vai ficar muito bom para a gravação, né, Felipe? Mas eu estou citando o texto bíblico que está gravando, né? Se eles lerem, tem problema? Pedir para fazer a leitura do... Tem problema, não? Tá. Atos 16. Esse primeiro eu vou ler. Os demais, quando eu for falando, eu gostaria que vocês participassem. Tá bom? Atos 16... versículo 16 também. Atos 16, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então a gente vê uma situação aqui, que está Paulo, mais alguns discípulos, andando, e de repente vem uma jovem que ficava na região. E o que ela fala para eles? Fala verdades. Nada do que ela falou é mentira. O que ela falou? Ela falou: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação. Então falava que os homens ali, Paulo, estava anunciando o caminho de fato da salvação. São servos do Deus Altíssimo.
Eles realmente eram servos de Deus Altíssimo. Então, como discernir? Como que Paulo fez para discernir, uma vez que era verdade o que ela estava falando? Ela não estava maldizendo, ela não estava com um demônio que ficava xingando eles. Ela estava falando a verdade. Como que Paulo discerniu que era um espírito? Que talvez ela não estava falando pelo Espírito Santo, porque ela poderia estar profetizando pelo Espírito Santo, porque era uma verdade. Paulo discerniu através do discernimento de espírito. Ele viu o que estava agindo por trás daquela moça e, através daquilo, ela mandou com que aquele demônio saísse. A gente viu em alguns momentos, né, demônios que chegavam diante de Jesus, falando que Jesus era filho de Deus, né? Então, aqui aconteceu isso mais uma vez, mas Paulo discerniu isso através do discernimento de espírito, do Espírito Santo. Também a gente tem outros casos. Esse caso aqui ele é muito bom. Por quê? Primeira pessoa fala pelo Espírito Santo e depois ela fala para o Satanás, assim, em seguida. Que é o quê? Mateus 16. Mateus 16. Versículo 13. Aí quem for ler pode ler do 13 até o 17. 16, 13 a 17. Agora, Denner, desce um pouquinho aí e lê o 21, 22 e 23. Então, a gente vê aqui um primeiro episódio, a confissão de Pedro. Pedro falando que Jesus era filho de Deus. E, assim, a gente tem que imaginar o ambiente. Às vezes, por que Jesus fala na hora? Ó, quem te falou isso aí não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito Santo. Porque Jesus percebeu que foi uma revelação direta dos céus para Pedro. Ninguém falou para ele. Porque talvez, sei lá, vai que alguém soprou, algum discípulo falou, fala que ele é filho de Deus. Ninguém soprou no ouvido dele, foi a ação do Espírito Santo por trás da vida de Pedro. Aí, mais embaixo, a gente lê que Jesus estava falando sobre a sua morte, e Pedro vira e fala, não, Jesus, esquece isso daí, tem que sofrer não, vamos seguir, que na cabeça do Pedro era o quê? Agora nós vamos tomar um reino para a gente e pronto. E o que Jesus fala? Esse aqui principalmente, Jesus podia ter virado para Pedro e falado assim, Pedro, você não entende as coisas direito, você não está entendendo o que está acontecendo, você é meio lerdo. Ele podia ter falado isso para Pedro, mas não, existia um espírito de influência por trás de Pedro, falando essas coisas para ele. Por isso, não que Pedro estava endemoniado, mas ele estava sob influência de um espírito maligno, de Satanás, na mente dele, falando aquilo para ele. E Jesus vai e repreende aquele espírito por trás de Pedro. Então, Jesus ele se moveu aqui no discernimento de espírito. E nós devemos nos mover da mesma maneira. Eu sempre vou fazer assim, vou dar um conceito, vou dar um exemplo bíblico, e eu vou tentar dar um exemplo também que eu já presenciei, ou que eu mesmo participei. Tá? Então, para ficar bem prático, de maneira também que encorajem vocês a participar e de ver, perceber isso no convívio de vocês. Então, a gente está vendo aqui o conceito do quê? O discernimento de espírito por trás de uma pessoa. Tá? Todos esses exemplos aqui que eu dei na Bíblia, primeiro Paulo discerniu o espírito por trás daquela jovem, aqui Jesus discerniu espíritos que estavam por trás de Pedro. Tá? E aí, trazendo para o nosso conceito, para o nosso contexto, aliás, vocês já se depararam com um exemplo, já me deparei, e tipo isso, eu não sei se é por causa do TDAH, mas tira muito minha atenção, irmãos que você está no culto assim, está na hora do louvor, e tem irmão ou irmã que, tipo, ele dá uma, né, ele fica muito alegre, aí começa a dançar, rodar, mas só que demais, não assim, no tanto normal, mas muito, assim, você olha para a pessoa está, você olha, tipo,
Nossa, o que aquele cara está fazendo, né? Tipo, você atendendo telefone, rodopiando, levantando a mão, a gente vê muito isso. Como que a gente vai olhar para aquilo e vai saber? Porque ali vão ter 3 possibilidades. Quais são as 3 possibilidades? A pessoa, ela pode estar muito emocionada, e ali uma coisa da alma dela, assim, de emoção, ela está expressando daquela maneira. A pessoa pode estar endemoniada, pode acontecer, porque um dos intuitos de Satanás é fazer com que o culto ele deixe de ser prestado a Jesus e preste atenção no que ele está fazendo. Ou eu já vi pessoas que eu percebi e senti que a pessoa ela estava, naquele momento, era uma euforia, algo que o Espírito Santo estava trazendo tão forte sobre a vida dela, que o corpo dela estava expressando daquela maneira. Então, era algo do Espírito Santo. Como que eu vou discernir isso? Através do discernimento de Espírito. Como que eu vou discernir? Uma vez eu estava em um acampamento, e estava no momento de mover, assim, muito forte nesse acampamento. E, de repente, um menino vai e cai no chão. E, tipo, lá tinha várias pessoas que estavam tendo essa manifestação. E esse menino cai no chão. E quando cai no chão, a galera começa a orar. Uns achando que era demônio, outros achando que já estava assim, não, foi Deus e tal. De repente, estava um tempão, de repente, um pastor, um cara levantou assim, veio andando, mandou todo mundo afastar e falou assim, ó, esse menino está passando mal. Olha o perigo. Esse menino está passando mal. Isso aqui não é Deus, não é demônio, nem nada. Ele está passando mal. E aí foram olhar, chamaram a enfermeira, viu que o menino estava com a pressão baixa mesmo e tal, pegaram o menino, saiu carregado e foi para o hospital. Depois a gente descobriu que esse rapaz, ele não tinha comido o dia todo, tinha comido só besteira. Sabe que os adolescentes vão ao acampamento só comem fandangos o dia inteiro, não almoçam, nada. Só fandangos, aí lá na euforia, pulando, a pressão caiu e o menino desmaiou lá. E todo mundo achando, demônio, o quê? Não, ele só passou mal. Graças a Deus, um dos pastores tiveram um discernimento da parte de Deus, porque era tudo parecido, que o menino estava passando mal. Então ele veio e fez isso. Glória a Deus por esse discernimento. Porque poderia acontecer algo muito pior. Deixasse o menino lá a noite toda, sei lá o que poderia ter acontecido. Também teve um exemplo, eu já presenciei, esse eu fiquei, assim, eu tive que me segurar, que eu fiquei com raiva. A gente estava numa reunião, isso não tem muito tempo, e, assim, estava um mover muito forte na reunião, a presença de Deus muito forte, e estava todo mundo, né, daquele jeito, e eu gosto desses ambientes. Só que nesse dia eu estava encostado assim, aí de repente, quando a presença de Deus veio muito, um menino levantou bem no meio do rolê, e começou a pular, rodopiar. Eu olhei assim, olhei bem e falei, Deus, o que é? E eu percebi que era uma euforia meio que até carnal por parte desse irmão, porque ele estava pulando na frente de todo mundo. O que estava acontecendo? As pessoas que estavam orando começaram a olhar para ele. Aí eu perguntei, Deus, como é que eu vou agir agora? No dia tinha um microfone, eu vim aqui na frente para as pessoas orarem, eu vim e comecei a orar. Comecei a orar, Deus, nós estamos aqui para te ver, nós queremos te ver. Nós não estamos aqui por causa de fulano, de cicrano, nem para ver fulano, cicrano, nós estamos aqui para ver o Senhor. Comecei a orar assim, imediatamente esse irmão ele foi se acalmando assim, ele foi se acalmando até sentar ou deitar, não sei, e passou aquele momento. Então, assim, são vários exemplos que acontecem, que talvez a irmã que está lá pulando e rodopiando algum irmão vai ter que chegar, irmã, dá uma segurada. Ou então, irmã, demônio, sai em nome de Jesus. Hoje em dia, antigamente demônio gostava de falar, da entrevista, ainda tem esses lugares ainda. Hoje eles estão calados nos cultos. Tipo, eu já vi um exemplo do Luciano Subirá, que ele falou que, uma época, ele estava nessa pegada de orar por pessoas, por libertação, e vinha aquela fila, né? Aí diz ele que, tipo, tinha uns caras que ele olhava e falava, certeza esse cara está com demônio. Mas é porque o cara era meio bizarro já, sabe?
Até que teve um dia que, tipo, veio uma velhinha, mas ele falou que era uma velhinha parecendo de filme, assim. Assim, toda ajeitadinha, com a carinha assim, bonitinha, com batom, com chapéuzinho, assim, toda bonitinha. Diz ele que estou até com medo de encostar na irmã, e a irmã, sei lá, desmontar. E aí ele foi e começou a orar: Deus, se tiver alguma coisa aqui e tal. Aí um irmão que estava, na época, treinando ele, chegou do lado dele e falou assim: cara, não, você precisa discernir. Você não está discernindo, você está olhando a aparência da pessoa. Está olhando o casco da pessoa. Você tem que ver o que está por trás. Deixa eu te mostrar, que aí começou, em nome de Jesus. Diz que a velhinha fez, e já começou a levantar, arrumou umas 4 pessoas para segurar a velha, e tiveram que expulsar o demônio dela. Então, assim, hoje em dia os demônios não estão caindo tanto mais na igreja, não. Acho que um pouco por falta de poder, até, eu confesso, que eu acredito, falta de poder de quem está ministrando, quem está falando, mas eu também acredito que, eu acho que eles mudaram meio que a estratégia, assim, os demônios. Que às vezes gostavam de cair mais, porque hoje em dia, eles caem, a maioria das igrejas entenderam, graças a Deus, que não tem que levar o demônio para ficar fazendo entrevista para ele. Leva ele para fora e expulsa. Então, perdeu a graça dos demônios de endemoniar no culto. Entendeu? Então, até aqui, a gente vê, uma outra importante também. Quando o irmão está pregando, e até eu me policio com isso, principalmente a galera do Mover, a gente quer meio que forçar as coisas às vezes, principalmente em apelo, assim. A gente quer mexer com a emoção das pessoas, e isso é espírito de manipulação. Às vezes a gente está falando tudo certinho, está falando tudo bonitinho, é tudo verdade, mas aquilo que está por trás da gente, nossa, tem que acontecer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa. Isso pode ser algum padrão que o irmão pode apresentar um dia, mas pode ser um padrão de ministério da vida do cara todo, e quando é isso, é algo, cara, horrível, entendeu? Então a gente precisa perceber isso para exortar o irmão, para conversar com o irmão, para saber o que está ali por trás da pessoa, para a gente não fazer as coisas pela força do braço, mas pelo Espírito Santo. Agora, um outro tópico, um espírito por trás de uma enfermidade. Vocês vão perceber que o discernimento de espírito ele vai andar muito junto com cura, vai andar muito com a palavra sabedoria, conhecimento, profecias, vão andar tudo junto. Aí a gente vai ver, quando a gente vê uma pessoa enferma, que a gente vai orar por ela, como que a gente sabe que vai orar em cima? Simplesmente uma patologia física, ou a pessoa nasceu daquele jeito, já tinha genética para gerar aquela enfermidade, ou uma doença psicossomática, doenças que aparecem na pessoa por causa de traumas psicológicos que foram se acumulando e aquela doença apareceu na pessoa, ou espírito maligno também. Como que a gente vai discernir isso quando for orar para uma pessoa? Eu vou orar para uma pessoa simplesmente, espírito de doença sai em nome de Jesus, e aquela pessoa pode ser curada, ou eu vou orar, Deus, se essa pessoa tem algum trauma na vida dela, com a coisa tal, em nome de Jesus, oro para que esse trauma se desfaça agora, e a pessoa é curada, ou eu vou orar em cima, tipo, de uma doença mesmo, Deus, oro para que essas células desse câncer, desse DNA, que a pessoa já é propícia para isso, que seque, em nome de Jesus, como que eu vou saber o que eu vou falar lá para a pessoa? Através do discernimento de espírito. Então, a gente tem alguns exemplos bíblicos disso também. Em Lucas, capítulo 11, versículo 14. Lucas 11, 14. Então, Jesus estava expulsando uma pessoa que era muda. E quando o demônio saiu, essa pessoa voltou a falar. Então, Jesus provavelmente, ele teve o discernimento que a mudez daquela pessoa acontecia por conta de um demônio. E a partir do momento que Jesus expulsou aquele demônio,
a pessoa começou a falar. Eu acho que em Marcos ou Mateus tem o mesmo episódio. Lá fala que essa pessoa era cega também. Cega também. Tem o caso do epilético, que eu até esqueci de anotar. Mas tem o caso da pessoa que tinha epilepsia, né, que se jogava no fogo, treme e tal, e era um demônio. Jesus foi e expulsou o demônio, acho que era uma criança, né? E aquela pessoa cessou esse problema na vida da pessoa. A gente também tem um exemplo em Lucas 13, do versículo 10 ao 13. Diz assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si, e disse-lhe: mulher, estás livre de sua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Então aqui a gente vê um espírito de enfermidade que fazia com que uma mulher andava, era corcunda. Uma pessoa corcunda, Jesus viu a enfermidade dela e falou: você está livre desse espírito de enfermidade. Então tinha um espírito mesmo ali sobre aquela mulher, em que ela fazia com que ela andasse corcunda, encurvada, Jesus sobre ela. Imagina então uma pessoa que andava assim, Jesus começa a orar, um espírito sai e a pessoa vai endireitando a coluna e as costas e ela volta a andar normal, né, como uma pessoa normal. Então a gente tem esse discernimento. Eu tive uma experiência uma vez de expulsar um demônio. E essa pessoa que estava endemoniada, ela estava com um câncer no intestino bem avançado. E eu fui com meu pai e eu comecei a orar para essa pessoa. E eu tive muita... a gente teve certa dificuldade, assim, pela falta de experiência, de expulsar o demônio. A gente ficou, uma noite, assim, de umas 7 horas da noite até umas meia-noite. Teve primeiro tempo e segundo tempo. Que no primeiro tempo o demônio enganou a gente. Ele fingiu que tinha ido embora. Sério. Só que, aí que eu falo aquilo que eu falei lá no início. Quando a mulher falou, não, eu estou bem e tal, foi embora, falou tudo isso, eu sabia que eu meio que sabia, eu tinha aquela suspeita, não foi. Só que se fosse hoje, se eu tivesse experiência de hoje, eu falava, batia o martelo e falava, não foi, eu vou orar mais. Mas por eu não ter essa experiência de igreja caseira, de exercer os dons, de ter experiência nos dons, por isso que eu falo que é importante, eu falei, beleza, né? Acho que é isso, sei lá, coisa da minha cabeça. Vamos embora, pai. Foi embora. Chegamos em casa, a filha, né, da moça que estava endemoniada ligou de novo, tá aqui. Aí a gente voltou. Aí quando a gente voltou, beleza, a gente orou, graças a Deus o demônio de fato saiu dessa pessoa. Inclusive depois ela falou, não, eu quero Jesus na minha vida, a gente orou com ela. Essa pessoa recebeu Jesus, hoje ela, uma outra pessoa completamente diferente. Só que aí o que aconteceu? Ela fazia acompanhamento do câncer. Eu nem orei pelo câncer, eu orei para que o demônio saísse. Ela foi fazer um exame de rotina, o médico pegou o exame dela e falou, não, peraí, vamos fazer um outro exame aqui, faz tal. O câncer dela era do tamanho de uma laranja. Assim, tinha vários laudos. Depois que a gente orou por ela, o demônio saiu, o médico falou, o seu câncer está menor que um grão de arroz. E, está em remissão, eu não sei explicar o que está acontecendo. Mas, assim, praticamente sumiu. Aí, quando ela trouxe aquela informação, eu falei, caraca, eu nem orei pelo câncer. Orei para o demônio sair, mas o que estava acontecendo? Aquele demônio estava fazendo com que aquele câncer avançasse, aparecesse e etc. dentro dela. Então, quando o demônio saiu, o câncer foi reduzido. Eu tive essa experiência. Também, eu tive uma experiência que não deu certo, faz pouco tempo, mas é bom contar essas. Eu estava trabalhando numa outra cidade, em Capivari, e aí eu fui almoçar.
Aí eu sentado, almoçando assim, de repente, chega uma moça nova com a mãe. E a moça chega no andador, com dificuldade para andar assim, ó, você viu que o quadril assim, estava com problema. Ela foi e sentou, aí eu comendo assim, senti o Espírito Santo falar, eu quero que você ore por ela. Aí eu, não, restaurante não. Na hora do almoço, está lotado, não quero não. Não dá. Aí eu, tem que obedecer, né? Aí fiquei lá comendo. Eu falei, Jesus, deixa eu só acabar de almoçar. Vai comer não esfriar. Aí eu fui pensando. Enquanto isso, eu fui orando. Eu falei, deve ter um problema na perna, sei lá. Ou no quadril. Vou chegar, vou perguntar. E vou orar. Aí, eu cheguei, só que eu nem perguntei. Eu cheguei, moça, desculpa, licença. Eu levantei, licença. Eu estou vendo que você chegou com apoio do andador aqui. E eu queria orar por você, porque eu creio que Jesus pode curar a sua perna. Estou vendo que você tem um problema na perna ou no quadril. Aí a moça foi e virou, pode orar sim, obrigado, mas é que eu estava com um tumor no cérebro e eu fiz uma operação para tirar esse tumor. E aí eu estou em fase de recuperação, porque como mexe na parte do cérebro, a coordenação motora ela fica atrapalhada, então tem que fazer todo um processo para a pessoa andar e voltar ao normal. Aí eu fiquei assim, tá bom, então eu vou orar para que sua recuperação seja uma boa recuperação, então. Aí eu fui, orei, ok, beleza. Eu poderia ter tido ali um discernimento de espírito. Talvez Deus não quis me dar, talvez não, Deus não quis me dar naquele momento, e eu me movi de outra maneira, no final orei pela mesma coisa, mas eu fiquei pedindo para Deus, Deus, me dá discernimento de espírito, me dá palavras mais certeiras, eu quero mais. Porque imagina, eu chego para aquela moça e falo assim, seguinte, eu vou orar por você, que eu estou vendo que você está com dificuldade de locomoção, e eu sinto que isso tem a ver com alguma operação que você fez na cabeça. Imagina, eu mando isso para essa moça. Ia ser de um impacto muito maior. E eu teria o quê? O discernimento do que ocorreu por trás daquela situação para que ela chegasse àquilo ali. Entendeu? Então, isso é mais um discernimento da situação, entendeu? De espírito que ocasionou aquilo lá. A gente também tem um exemplo bem famoso que eu gosto de usar, de falar, quando estou falando isso também, que é o exemplo do Fábio Coelho. O Fábio Coelho é um irmão assim, que é autoridade para falar a respeito desse assunto. Inclusive, ele tem o livro dele, Não Apagueis o Espírito, que é muito bom, que eu falo para todos vocês lerem, se não tiver, comprar e ler. Mas ele conta que ele estava numa reunião e, de repente, eles começaram a orar por pessoas enfermas e apareceu uma menina. E essa menina era cega de um olho. E aí, ele, junto com outros irmãos, impuseram a mão sobre essa menina, e eles orando por ela, orando para que a córnea dela voltasse ao normal, que ela enxergasse e tal, só que orou e não estava curando. Quando, de repente, ele começou a ter um discernimento que ela era cega de um olho por conta de um abuso que ela tinha sofrido na sua infância. E aquilo tinha causado um trauma tão grande nela que ela tinha ficado cega de um olho. E aí ele começou a orar, Deus, eu oro para que todo trauma na infância dela seja curado agora em nome de Jesus. Eu oro para que todo trauma na infância dela seja curado em nome de Jesus. Quando ele começou a orar a respeito disso, a menina foi e voltou a enxergar. Então, por conta de um discernimento de espírito, ele pôde orar por um tipo de cura específico que aquele discernimento de espírito trouxe, e com essa oração, aquela menina ela foi curada. Então, mais um exemplo de discernimento de espírito. Agora, eu quero falar a respeito do âmbito espírito por trás de um ambiente ou cidade. Depois que eu até falei com o Felipe, você me chamou para falar sobre discernimento de espírito, por incrível que pareça, esse é um dom que saltou aos meus olhos, eu estou dando uma estudada, estou escutando um pouco a respeito desse dom, quando o Felipe veio me falar. Isso dando um pouco a respeito do discernimento de espírito, eu percebi que às vezes eu fluía no discernimento de espírito sem saber que eu estava fluindo no discernimento de espírito. Porque uma coisa que eu gosto de fazer muito é perceber
ambientes. É discernir ambientes. Qual espírito está por trás de ambiente? Então, assim, aí tem vários exemplos que isso pode acontecer. Como, por exemplo, um ambiente na sua casa. Marido e mulher sempre tem a treta, sempre tem as briguinhas, sempre briga. Só que já teve caso de eu entrar num estresse, numa briga, num negócio com a minha esposa, que eu comecei a perceber, isso aqui não está normal, não. Eu comecei a perceber que o quê? Era realmente um espírito demoníaco por trás. Eu falo isso, gente, e tiro assim, dá até medo de falar sobre isso, que antigamente tudo era demônio, né? Tipo assim, briguei é demônio, falei mal do outro é demônio, não sei o que lá é demônio. Não, a gente tem a capacidade de fazer, de zoar as coisas, tudo sem, assim, Satanás ajudar muito, porque a gente já é mal o suficiente. Mas nós devemos discernir, nós devemos estar atentos, sim, quando há algo maligno por trás do ambiente. Então, assim, já percebi em algumas brigas lá em casa, algumas coisas que aconteceram, espíritos malignos por trás. Uma outra experiência que aconteceu comigo também, a Helena, minha filha, tem 1 ano e 7 meses, ela acorda à noite. E a gente vai lá, ou manda dormir, ou dá um tapinha na bunda, aí ela vai e dorme. Só que um dia, ela chorou, e a maioria das vezes quem vai é minha esposa, eu vou menos. Mas um dia ela chorou, e eu, assim, por impulso, resolvi levantar e fui lá. E já fui várias vezes. E às vezes ela estava lá, começava a fazer birra, eu brigava com ela, dormia. Só que nesse dia, na hora que eu pisei no quarto dela, eu senti uma presença maligna. Na verdade, na hora que eu pisei, eu debrucei no berço dela assim, olhei para ela, na hora que eu debrucei no berço dela, eu senti uma presença maligna atrás de mim. Aí eu fui e orei: Senhor, a minha casa é do Senhor. Eu quero dormir, estou cansado, minha filha também. Então, por favor, eu peço para que seus anjos venham aqui agora e dá paz para minha filha, dá paz para a gente dormir. E aí eu orei isso, a Helena voltou a dormir e eu fui dormir. E, não tive mais problema com isso. Então, eu discerni algo diferente. Eu tenho aprendido muito sobre discernimento de espírito, porque minha filha, que ela não fala, então, eu tenho que ficar descobrindo as coisas. Quem é pai de filho novo aí sabe como é que é. Está com dor de barriga? O que é? Mas, então, a gente vê nesse âmbito de casa, a gente vê no âmbito de igreja, contendas que acontecem no meio dos irmãos e tal, tem as brigas normais e tal, mas pode ter algo também com uma influência que a gente vai perceber, sim, tem algo estranho ocorrendo. Mas também a gente pode discernir ambientes de reunião, conforme eu falei para vocês no início aqui, que é o quê? Durante a semana, ou você chegar aqui na hora do louvor e você perceber algo que Deus está derramando aqui, como doçura, amor, ou então justiça, zelo. O que o Senhor tem? Como que o Senhor está agindo aqui hoje? Com qual espírito Ele está querendo atingir os nossos corações? Então, isso pode ocorrer e, durante a reunião, não sei se vocês percebem, mas é muito comum, tá? A pessoa aqui do profético aqui na frente, né? Que vai falar no momento profético, e alguns irmãos vêm, cochicham no ouvido dela. O que está cochichando? Cara, estou sentindo isso, isso e isso. Estou sentindo doçura no ambiente. Estou sentindo. Aí vem outro e fala a mesma coisa. Eu tive uma visão, vi uma chuva de mel sobre a igreja. Aquilo vai fazendo sentido, para quando o irmão for subir e fazer um momento profético, um louvor, ele está carregado de informações não somente dele, mas que passaram por diversos irmãos que tiveram discernimento do ambiente. E aquilo é liberado e gera fé na igreja. As pessoas começam a discernir isso e cada um usufrui daquilo que Deus está querendo depositar sobre a comunidade. Então, isso é uma espécie, particularmente, eu gosto e me movo muito dessa maneira, de sentir ambientes. Teve uma reunião de oração nossa, recente também,
a gente gosta de chamar de Shabas, carinhosamente, mas foi muito da hora, porque eu cheguei e sentei e comecei a orar, e aí me veio pensamentos a respeito da comunidade, que já abençoou muito os irmãos. Se você não conhece, eu vou falar esse nome para você. Você fala, não, mas quem que são esses? Pesquisa na internet. Os Quakers eram irmãos que, centrados na presença de Deus, centrados em ter uma vida de santidade, pessoas alegres, que viveram ali... acho que foi na década de 50, 60, não vou me lembrar também agora, mas eu senti que a mesma espírito que estava sobre eles, que vinha sobre eles, estava sobre a nossa reunião aquele dia. E pensando nisso, lembrando disso, eu fui e falei, gente, eu estou sentindo isso, isso e isso sobre o ambiente. E isso gerou uma fé naquele ambiente que a gente estava, a gente começou a orar em cima daquilo, e através daquilo, assim, várias manifestações do Espírito Santo e várias experiências começaram a ocorrer por conta daquele discernimento, porque Deus de fato ia vir, estava com aquele Espírito sobre nós aquele dia. E foi algo assim, tremendo, muito bom. Eu queria fazer um parênteses, porque às vezes a gente fala assim... A gente fala muito assim, porque a gente já tem essa frase formada. Eu estou sentindo presença de anjos aqui na igreja. E o que é a presença de anjos? O Fábio Coelho, inclusive, fala disso no livro dele. O anjo, ele é um mensageiro. Ele está com alguma mensagem. Então, o discernimento também, ele vai servir para saber qual mensagem que Deus está mandando através desses anjos hoje na reunião. Estou sentindo uma manifestação de anjos lá naquele canto, lá atrás. Cara... eu tive uma experiência, assim, numa das nossas conferências, o Michel estava pregando, e o Fábio Coelho também, aí ele estava falando sobre presença de anjos, ele falou bem no lado que eu estava, aí o Michel foi e falou alguma coisa sobre o que os anjos estavam trazendo sobre o ambiente. Cara, eu comecei a sentir exatamente aquilo que ele estava falando, assim, eu comecei a derreter na cadeira, assim, falei, nossa, o que está rolando aqui? E é muito da hora quando isso acontece, a experiência, você vê a igreja convergindo para a mesma coisa e você usufruindo daquilo. Então, toda vez que você escutar, tem anjo aqui, os anjos não estão aqui só para falar, nossa, que legal, tem anjo no meio da gente, que lindo, estão voando aqui. Não. Tenta discernir o porquê, entendeu? Que eles estão aqui, sabendo que são mensageiros de Deus. E por último, para finalizar, dado toda esse explanar aqui sobre discernimento de espírito, eu quero dar uma ênfase sobre a importância do discernimento de espírito nos últimos dias. Todo dom espiritual, parece que, biblicamente, ele tem uma aplicação onde que ele é mais forte. Vou te dar exemplo. Por exemplo, o dom de línguas. O que Paulo fala? Que o dom de línguas, ele é bom quando não tem a interpretação, ele é bom para quê? Para edificação de si próprio. Então, toda vez que fala sobre edificação de si próprio, o melhor dom que você vai encontrar vai ser o dom de línguas, o falar em línguas, que você está orando em línguas, você está edificando a si mesmo. Toda palavra, tudo que é coletivo para a igreja, quando vai dizer a respeito de dons espirituais, o melhor dom vai ser o dom da profecia. Paulo, no mesmo capítulo que ele fala sobre o falar em línguas, ele diz, maior é aquele que profetiza. Por quê? Porque toda a igreja, ela vai entender o que está sendo profetizado. E a partir da profecia, a igreja ela vai se mover junta em uma direção. Ok? Então, assim, edificação pessoal, línguas estranhas. Edificação coletiva, igreja, profecia. Agora, para edificação, para sustento no fim dos tempos, a Bíblia vai trazer em evidência o discernimento de espíritos. Mateus 24, 24, diz assim, Mateus
24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. O que os falsos profetas vão fazer? Sinais e prodígios. É coisa absurda. Sinais e prodígios, falou aqui, a respeito de alguma coisa, falando de sinais, milagres, falou de milagres, passou por cima. Assim, toda vez que fala de sinal, milagre e tal, é negócio de braço crescer, negócio de cair meteoro, pensa num negócio absurdo aí. Vão ter pessoas, no fim dos tempos, que elas vão se mover de tal maneira, que elas vão chegar, vai ter uma pessoa sem braço, ela vai orar, ela vai falar, ó, braço, cresce agora, e o braço vai crescer. Como discernir se o cara é de Deus ou não? Nossa, Cláudio, tem certeza disso? Vamos pegar o exemplo de Moisés. Ele diante de Faraó, ele começa a mostrar sinais, vai mostrando sinais. O que os magos vão fazendo? A mesma coisa. A cobra, tá certo que a cobra de Deus engoliu as outras cobras, tá certo que ocorreu isso, mas os caras conseguiam reproduzir os mesmos sinais. Então, como que eu vou saber que um cara está fazendo chover fogo do céu, crescer um braço, curar um câncer e etc., no final dos tempos? Porque aqui está falando que vai ter falsos profetas que vão se mover dessa maneira, através do discernimento de espírito. O Espírito Santo vai falar, isso não tem parte comigo. Um exemplo, a gente já está começando a provar sobre isso num outro âmbito, que é o quê? Na pandemia, vocês perceberam a confusão que foi por conta de informações que vinham de tudo quanto é jeito, e você ficava lendo uma informação. A vacina vai matar você. Aí o outro, não, a vacina vai curar você. Aí vinha o outro falando, não, a vacina, ela vai dar alguns efeitos colaterais lá no início, mas é melhor a gente tomar. Aí vinha o outro falando, não, melhor, não toma vacina, é melhor ficar do jeito que está. Aí o outro vinha, o coronavírus não está matando tanta gente assim. Aí o outro falava, não, está matando até mais. Você lembra esse monte de coisa assim? A gente ficava doido no meio desse monte de informação. A grande mídia, os poderes assim, principais do mundo, eles estão fazendo isso propositalmente para confundir a nossa mente com relação às coisas de Deus. Mas como que a gente vai saber filtrar ali qual que é a informação correta no final de tudo? Aí, ó. A informação correta no final de tudo, através do discernimento de espírito. Como que nós não vamos ser enganados? Fala do espírito de engano, através do discernimento de espírito. Como que a gente vai saber que uma pessoa está pegando a Bíblia e, sei lá, lançando uma teologia em cima da Bíblia demoníaca, nada a ver? Que parece que é bom, mas na verdade não é. Através do discernimento de espírito. Através da intimidade com Deus. Então, assim, a gente vê ideologias hoje nascendo, a gente vê a mídia, a própria ciência. Eu cheguei no médico, o médico falou, um monte de médico falando, não, tem que tomar vacina. Eu cheguei no médico, não lembro na época, não, tomo isso aí não. Até o médico, assim, entendeu? Brigando entre si. E aí? A ciência está dividida. Como é que você vai fazer? Como que você vai fazer? 100% depender de Deus. 100% depender de Deus. No final do tempo, a gente vai depender de Deus num nível... deixa eu ver aqui. Hoje eu escutei um cara falando assim, ó, o mundo vai acabar, um cara famoso aí, não vou falar quem é não, mas ele estava falando assim, ó, o seguinte, eu não dou data de final dos tempos, mas tudo indica que a grande tribulação começa dia 31 de outubro desse ano, e lá mais ou menos no mês de maio, eu acho que por enquanto você não precisa preocupar em
estocar comida, não. Mas lá no mês de maio, mais ou menos, de 2024, você pode começar já a estocar comida. Aí eu parei e pensei, fora essa loucura toda do cara querer marcar o tempo, mas eu pensei o seguinte, nesse período de tribulação, que nós acreditamos que nós vamos estar aqui, como que a gente vai comer ao mesmo tempo? Eu estou entrando num assunto que nem é discernimento aqui, mas é porque eu gosto de escatologia. Cara, Elias foi alimentado por corvos. O povo de Israel foi alimentado do pão que caía do céu. Por que a gente não vai poder ser alimentado da mesma maneira, talvez? Em vez de ficar se tocando comida. Entendeu? Então, isso até é uma pessoa que parece que é bem intencionada, mas que fez uma teologia já que, tipo assim, tá esquisito. Então, e vai aparecer muita gente. Então, como que você vai discernir isso? Através do Espírito Santo. Então, assim, eu peço a Deus, eu incentivo a vocês de buscarem mais esse dom espiritual, o de discernir as coisas através do poder do Espírito Santo, para que ninguém caia no espírito de engano, para que a gente ajude na edificação da igreja e na edificação de irmãos. Amém? A gente tem 7 minutos para as 10 horas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Você falou orar na pessoa, né? Você falou do ambiente. Eu estava uma vez no ambiente e aí a pessoa orou para outra pessoa e a pessoa caiu. E eu fechei o olho, né? Eu comecei a orar, né? Fechei o olho. Aí depois que a pessoa falou assim para mim assim, irmã Sandra, você não pode fechar o olho quando estiver orando para a pessoa que está com demônio. Então eu queria que você me explicasse sobre essa oração, né? Assim, por exemplo, a gente pode estar numa situação, como eu tive uma situação, a pessoa começou a orar, a pessoa caiu no chão e eu fechei os olhos, né? E a pessoa falou, não, você não pode fechar os olhos, você tem que estar com o olho aberto, porque senão a retaliação vai em você. Entendi. Você estar com o olho aberto realmente é uma boa recomendação. Porque, assim, você não sabe o que a pessoa pode fazer, se ela vai dar uma rasteira em você, e até para você olhar a feição da pessoa, entendeu? Então, assim, pode orar de olho aberto, não tem problema, principalmente nesse tipo de caso. Agora, a frase final aí que você falou, essa retaliação pode vir em você, isso aí não existe. Tipo, você está olhando para a pessoa, você tem o Espírito Santo. Se ela estava querendo dizer essa retaliação vir em você de alguma forma de, tipo, o demônio entrar, ouvir, fazer alguma coisa desse tipo em você, não faz sentido. Agora, se ela estava querendo dizer com retaliação, sei lá, talvez toma um tapa ou um chute, eu oraria de olho aberto lá. Quando eu orei pela pessoa endemoniada que estava lá, eu só orei de olho aberto, não fechei o olho não, é que eu tomava um pé da orelha lá, né?